Muito bem, eu estudo a lição número 14, na parte de quarta-feira, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, já que estamos estudando cada dia um capítulo do livro de Efésios, capítulo 4, Paulo fala sobre a unidade da fé, unidos pela fé. Uma igreja unida pelo amor é tudo de bom. Ajuda a aumentar a fé, multiplicar o número de batismo, ajuda na consagração, nos ajuda a sentir o Espírito Santo nas atividades da igreja. Por isso, alguém falou de maneira muito sábia essas palavras. O Espírito Santo não pode operar numa igreja fermentada pelo fermento da discórdia. É preciso união, é preciso amor, é preciso enxergar o bem nas pessoas. Quando a igreja se torna dividida, com pessoas fofocando, com pessoas olhando os defeitos dos outros, porque todos temos defeitos. Quem é que não tem defeito nesta vida? Mas algumas pessoas gostam de expor os defeitos. Eu lembro que eu estava numa igreja, um coral estava cantando, e eu estava lá atrás no som, quando uma irmãzinha que estava junto da outra olhou e disse: está vendo aquele irmão de paletó cor de vinho? Você não sabe o que aquele cara fez no passado. Há uns 30 anos atrás, olha, ele acabou fazendo isso e mais isso, e foi contando para a outra irmã, que ficou assustada. E ele está cantando no coral. 30 anos depois, as pessoas estavam, como diz no ditado popular, desenterrando defunto. Então veja, essa expressão de maledicência, de falar dos outros, se torna uma maldição para quem fala. Ellen White, no livro Ciência do Viver, na página 492, ela escreveu o seguinte: as faltas e fraquezas dos outros não fornecem alimento para a nossa vida espiritual. A maledicência é uma dupla maldição que recai mais pesadamente sobre quem fala do que sobre que também é sobre aquele que ouve. Quem espalha as sementes da discórdia colhe em sua própria alma os frutos mortais da discórdia. O próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem olha. Isso é muito pesado. Então, as pessoas que estão olhando os defeitos dos outros, estão comentando, estão atraindo uma maldição sobre si e sobre quem está ouvindo o que a pessoa está dizendo. Por isso, no livro de Números, Deus, através de Moisés, disse assim: não haverá mexeriqueiro entre o povo do Senhor. Também uma expressão muito forte. O apóstolo Paulo queria uma igreja unida. E para isso é preciso que as pessoas pudessem, assim, se amar, pudessem relevar alguns defeitos e, logicamente, quando houvesse algo gritante, conversar com amor, com franqueza, para que a pessoa pudesse ser alertada. Pergunta número 4. Lendo o livro de Efésios, capítulo 4, nós poderemos notar que Paulo pede aos crentes que deixem de fazer algumas coisas e façam outras coisas. Que coisas são essas? Vamos ao livro de Efésios 4, de 1 em diante. Paulo escreveu o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos com amor uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Atentem que há um só corpo, um só Espírito, como também fosseis chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos é sobre nós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, se diz que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deixou dons para os homens, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que enganam com astúcia e de forma fraudulenta. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também os outros gentios andam na vaidade da mente deles, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e que vos revistais do novo homem, que segundo Deus
é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as mãos fazendo o que é bom, para que tenha com que repartir com aquele que é necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, enganosa, mas só aquela palavra que for boa para edificação, e aquela que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, o capítulo 4, Paulo recomenda que a igreja, os membros façam algumas coisas e abandonem outras. Que coisas são essas? Resposta: Paulo usou a diplomacia cristã, pedindo aos irmãos que fossem bondosos e pacientes uns com os outros, que soubessem perdoar sem ressentimento, que não andassem nos desejos da carne, mas como antes eles andavam, mas que evitassem palavras ríspidas, evitassem se irar contra os outros e que usassem palavras edificantes. E não entristeçais, como diz ele, o Espírito Santo de Deus. Como toda comunidade, relacionamentos causam certas divergências de opiniões. Muitas vezes, nos relacionamentos, nós temos atrito, temos que nos ajustar. Quando conta-se que houve uma era de gelo no planeta, os porcos-espinhos, eles tentaram se salvar, entraram dentro de uma caverna e ficaram juntinho um do outro. Mas, de repente, um sentiu o espinho do outro companheiro furando a sua barriga, as suas costas, e começaram a brigar. Seu espinho está me furando. E foi aquela briga, aquela desavença, e eles acabaram saindo da caverna. Mas enfrentaram um frio muito forte. Voltaram para a caverna. E cada um ficou um do lado do outro para se aquecer, e foram se ajustando aos espinhos uns dos outros, e sobreviveram à era glacial. O cristão tem que aprender a conviver com os espinhos dos irmãos que estão ao lado. Por isso, o apóstolo Paulo recomendou que, depois de citar alguns defeitos que as pessoas têm, deveriam abandonar, como a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia. Ele pede que todos sejam bondosos e não entristeçam o Espírito de Deus. É uma lição para nós hoje que vivemos numa comunidade da igreja, nós que temos a mania de manter nossa opinião. Eu dei minha palavra, não volto atrás. E muitas vezes nós perdemos um irmão da igreja, perdemos família, porque nós queremos ser durões em nossa palavra. O que eu falei, está falado, eu não volto atrás. Na Ilha da Madeira, os habitantes foram acordando às 3h30 da manhã. Um gato miava sem parar. Ele estava em cima de um poste, perseguido por um cachorro. Esse gato subiu o poste em grande velocidade, ficou lá em cima, encarapinhado na ponta do poste. Ele não sabia descer mais. Foi chamado os bombeiros, 4 da manhã, os bombeiros chegaram com a sirene, todo mundo acordou, as luzes se acenderam, gente foi para a rua, e os bombeiros tiraram o gato de cima do poste. Há pessoas na igreja que são como esse gato. Quando assumem uma posição, não sabem como voltar atrás. É preciso que permita que o Espírito Santo amoleça os corações e permita que haja perdão nas atitudes, porque nós não somos santos. A igreja não é um depósito de santos, é uma escola para futuros santos. Por isso, a lição do capítulo 4 é a lição que fala sobre unidos pela fé. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Ajuda a nossa igreja, Senhor. Tira, Senhor, a desavença, o atrito, a opinião divergente. Que possamos ser humildes, possamos falar palavras boas uns com os outros. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz quarta-feira. Deus nos abençoe. Amém.